Olá, eu sou a tabelia Jennifer Castelã de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de temas da atualidade sob um viés multidisciplinar, onde a arte, o direito, a psicologia, outros saberes e linguagens se entrelaçam. Se você ainda não conhece nosso programa, vai lá, te inscreve no canal ou então nos siga no Spotify. Ative as notificações no YouTube e fique por dentro de todos os nossos episódios. No episódio de hoje, desastres climáticos, reconstrução. E para essa roda de conversa, convidamos a advogada Marília Longo, mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Paris e vice-presidente da Comissão Nacional de Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais do Conselho Federal da OAB. Bem-vinda, Marília. Convidamos também Arielle Croff, psicóloga, especialista em intervenção em luto e emergências e trauma. Bem-vinda, Arielle. Obrigada. Acertei o sobrenome? Sim. Então tá bom. Gurias, a gente volta a esse tema, porque nós já tivemos um episódio aqui, conversamos com a Marília, né, e sobre a enchente, o desastre do Vale do Taquari, em setembro do ano passado. Fizemos esse episódio com a Marília e com o fotógrafo Ronaldo Bernardi da Zero Hora, né? E lá nós conversávamos, né? O que é preciso para a gente não passar mais por isso. E lá nós dizíamos, a Marília já dizia, vai ser cada vez mais frequente e cada vez mais intenso. Então, a partir dessas últimas ocorrências tão graves, tão desastrosas, né, tão difíceis para todos nós, a gente entendeu que era momento de refazer, né, mais um episódio sobre essa temática. E agora tentando conversar um pouco sobre aquilo que se viveu, e aí a gente trouxe a Arielle para falar sobre a questão do nosso psicológico, né, como isso tá todo mundo mexido, né, Arielle? Todo mundo mexido, quem foi atingido, direto, indiretamente, não importa, trauma coletivo, trauma individual. E trouxemos a Marília aqui também para a gente ver se encontra outras luzes também no nosso direito para entender sobre prevenção, responsabilidades, enfim, para que lado a gente pode ir, né? Então é isso. O tema é difícil, mas a gente vai tentar aqui compreender melhor e achar algumas perspectivas. Então eu vou começar com a Marília. Marília, o que mudou de lá para cá? Ou nada ainda mudou? Em termos de legislação, em termos de estratégias da administração pública, em termos de conscientização da nossa população, muito pouco tempo para mudar. Infelizmente é muito pouco tempo. Então, boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui novamente, infelizmente em torno de um tema triste, mas necessário. O objetivo desse podcast é trazer múltiplos olhares e o olhar do direito ele é essencial e não anda sozinho. Então, a gente precisa ouvir essencialmente a ciência, que já nos fala há muito tempo. Desde a década de 70, nós temos estudos concretos sobre a intervenção humana no planeta Terra e sobre os impactos e as consequências dessas intervenções e que elas seriam cada vez mais frequentes se nós não mudássemos as nossas formas de vida, de consumo, de interferência no planeta. Bom, entre um evento climático do ano de 2023 e o evento climático de 2024, de fato, nós não tivemos tempo suficiente para uma mudança de comportamento, uma mudança de legislação, uma mudança de políticas públicas, que é o que nós efetivamente precisamos. O que nós conseguimos de lá para cá? Nós iniciamos um processo de reconstrução das cidades atingidas, muitas das quais, e nós ouvimos relatos de pessoas que tiveram as suas casas reconstruídas exatamente nos mesmos lugares. Tá? Então, assim, em termos jurídicos, nós temos hoje duas grandes normas nacionais, nós temos a Política Nacional de Defesa Civil, nós temos a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que já trazem as ferramentas. São ferramentas, uma delas, um plano de contingência, que é os governos municipais, estaduais e a União têm que estar prontos para atender estas emergências. Uhum. E nós vimos, e aí o questionamento da Jennifer é, o que nós fizemos? Infelizmente, nós não fizemos nada de eficiente para minimizar, pelo menos, os impactos dessa enchente. Em que termos?
alertas. Nós vimos que não foi aprimorado um sistema de alerta. Nós, inclusive, não estávamos prevendo que elas eram tão graves, estas chuvas, quanto as outras, porque a gente, vai ter uma grande chuva. E essa foi vindo, foi como uma onda. Infelizmente, veio como uma onda que foi subindo cada vez mais e não vieram alertas adequados para que as populações tivessem danos reduzidos, especialmente em aspectos de vida. Tá? Depois, estes planos também prevêem a resposta, mas também um termo que é muito falado. E aí eu já falei da outra vez, eu gosto de conceitos. Porque os conceitos que vêm nas leis, eles trazem a organização do que a ciência, do que nós sabemos o que efetivamente é. E a adaptação é um termo que surge em muitas das nossas normas relacionadas a esse tema, que são os planos de adaptação. As cidades precisam se adaptar às mudanças climáticas. Por que se adaptar? Porque elas são um fato. Nós não podemos negar. Então, a partir de agora, os municípios, as cidades, os estados precisam se adaptar. A gente não pode mais construir as casas nos mesmos locais. A gente tem que repensar a organização das nossas cidades. Então, não trago boas notícias, nós não fomos eficientes, nós ainda temos muitos caminhos a percorrer. No tema da prevenção, que eu acho que é um tema importante para nós explorarmos, a gente tem que mudar a concepção do nosso país. Prevenção é um princípio de direito ambiental, mas nós não trabalhamos com prevenção, com planejamento, né? Então, nós vamos ter que trabalhar o tema da prevenção e nós vamos ter que abrir mão, sim, de algumas escolhas que nós fizemos no passado, na organização das nossas cidades, nas escolhas dos nossos modais de transporte, nas nossas decisões de consumo e de produção de energia. Muita coisa é uma mudança de cultura também social, né? Que vai impactar nas questões jurídicas, mas a própria sociedade tem que ser instruída e nós temos que pensar e refletir mais sobre isso, né? Para que isso chegue sobre esse tema, acho que a gente vai poder debater bastante, né? Sobre conscientização e como a gente vai transformar isso. E aí, então, eu vou perguntar para a Arielle, né? Como que isso impacta nossas vidas, né? Sob o ponto de vista psicológico, né? Eu falei ali na abertura, um trauma coletivo, um trauma individual. Como a gente pode entender isso que nós vivemos, que ainda nós estamos vivendo, né? As imagens pelas quais nós passamos, até depois o pessoal a gente vai passar aqui no episódio algumas fotos muito, muito significativas, né? Desse momento difícil, para que a gente tenha registro, né? E possa trabalhar em cima dos registros. Como ficam esses nossos registros emocionais, Arielle? Como que a gente lida? O que é o luto individual? O que é o luto coletivo? O luto ou o trauma, né? Não sei. Aí agora tu explica os conceitos pra gente. Vamos lá. Ainda que a gente tenha essa informação, né, Marília, de que catástrofes climáticas vão ser cada vez mais frequentes e intensas, o que a gente viveu aqui foi a quebra do mundo presumido. Eu tenho falado muito nisso. O que significa isso? A gente custou acreditar que a água iria chegar até onde chegou e que chegando iria subir tanto e que subindo tanto ia durar tanto tempo em alguns locais. Porque na nossa visão de mundo era pouco provável que a água chegasse e tivesse a extensão de danos que ela causou, né? Então, no nosso mundo presumido, por exemplo, não nos cabia que a água fosse chegar no Menino Deus, Sim. que a água fosse subir tanto em algumas localidades. Então, o que é o mundo presumido? É essa presunção de mundo que cada um de nós temos, seja de forma coletiva, seja de forma individual. Como a gente presume que a vida e o mundo deve funcionar. Então, o que aconteceu com essa catástrofe foi uma quebra do mundo presumido, onde ocorre uma perda do senso de segurança, tanto física, para muitas pessoas, quanto emocional e psicológica. E quando a gente tem a quebra do mundo presumido, a gente vai ter, invariavelmente, um processo de luto a ser vivido. E aí a gente está falando desse luto coletivo, que ainda que a gente não tenha sido diretamente atingidos, fomos todos afetados, seja mobilizados pelo que a gente testemunhou, pelas notícias, por termos tido perdas pessoais ou por familiares, né, pela qualidade dos conteúdos que a gente vem consumindo no último mês, as notícias que são as únicas possíveis de serem passadas diante de tudo isso.
Então, a mudança da rotina, criança sem escola, né? A mudança da rotina do trabalho, da rotina da cidade. Então, estamos todos afetados, direta ou indiretamente. Então, a gente fala aí de um luto coletivo, mas a gente também fala do luto individual, que é, além da vivência real que cada um teve dessa catástrofe, a significação e a representação que essa vivência tem para cada um. Uhum. Porque mesmo pessoas que tiveram perdas muito semelhantes, como, por exemplo, vizinhos, que todos tiveram as suas casas inundadas, cada um vai viver essa experiência de um jeito muito particular, subjetivo e individual, que vai ser a partir da história de vida de cada um, dos recursos psíquicos de enfrentamento, das limitações, do significado que cada um vai dar, das possibilidades de reconstrução, sejam elas financeiras, de apoio emocional, apoio de amigos. Então, cada um vai viver essa realidade do seu próprio lugar. E isso afeta a forma como cada um vai viver o seu luto também. Sim. Uhum. Diante disso, e aí já fazendo gancho com o trauma, a gente tem muito essa ideia de que o trauma, ele é definido a partir do evento. Mas o trauma, ele vai ser definido a partir da vivência. Nós todas aqui, nós três, expostas a uma mesma situação, algumas de nós podem desenvolver uma traumatização e outras não. Uhum. Porque isso também vai levar em conta e vai ser influenciado pela precocidade, pela rapidez, pela intensidade e pela sensação de desamparo em que aquela situação foi vivida. Então, conta muito o fator particular de cada pessoa. Sim. A significação que cada um vai conseguir e vai poder dar para aquela vivência que aconteceu. Sim, então estamos transformados de alguma forma ou de outra, fomos todos Sem mexidos dúvida. e vamos ter que trabalhar com essas circunstâncias internas, além das externas. Eu entendi assim, Arielle, um choque de realidade que a gente teve, né? Aquela pretensão de que o mundo era como eu queria, como eu controlava e como eu podia dispor, só que não. Não é mais. Não é mais. Não é mais. Na verdade, nunca foi, talvez, né? E a gente sempre vive com um pouco de ilusão para poder seguir. Exatamente. E aí, tá dizendo que, em certo sentido, alguém puxou o nosso tapete. Mais ou menos por aí. O impacto que isso nos causa. E agora a gente precisa se reorganizar. Exatamente. E se reorganizar de um outro lugar, né? Tanto nessa questão geográfica e física, quanto emocional. Porque muitas pessoas têm a expectativa de que elas vão se ver bem, vão estar bem, quando elas se perceberem como eram antes do evento e do fato. A questão é que depois de uma vivência, seja de um trauma ou mesmo de uma vivência de luto, não se volta mais para o mesmo lugar de antes. Sim. Ninguém é mais o mesmo. Uhum. A gente parte agora de um outro lugar para essa reconstrução psíquica e emocional também, que é justamente a vivência e a ressignificação do processo de luto. Sim, é muito importante isso, porque às vezes a gente corre para querer voltar tudo ao normal, né? E insiste nesse aspecto como se houvesse uma normalidade que a gente tenha que voltar no tempo, mas a gente não volta mais no tempo, né? Não, aquele tempo frente, não né? existe mais. Não Daquele existe jeito mais. que até então se reconhecia, não existe mais. Uhum. E é uma construção. Que a gente possa ter essa abertura para entender esse processo, para que a gente possa fazer algo novo dentro das circunstâncias criadas agora, né? Exatamente. Porque acho que a gente insiste em retornar e eu quero como era antes, acho que é muito mais sofrido, porque nós não vamos conseguir, né? Então, abandonar essa outra ilusão de retorno, né? E seguir daqui para frente. Né? Nem pessoal, nem, como eu falei antes, né? Da estrutura que nós usamos, os meios que nós frequentamos, Sim. né? E Marília, eu digo, essa questão, daí agora voltando para o cenário jurídico, né? Desses lugares que não podem, que a gente não poderia teoricamente, então agora fisicamente, né? Retornar. Emocionalmente a gente não vai conseguir. E fisicamente, a gente viveu também. A gente acompanhou aquelas pessoas que não querem sair dos seus lugares, não podem sair, enfim. Mas o poder público tem essa ingerência, né? Esses dias a gente estava discutindo, estou fazendo estudos agora na aula de mestrado na FMP, a Fundação Ministério Público. E a gente discutindo a proporcionalidade da intervenção estatal. E aí a gente começou a discutir em aula, justamente, até que ponto que o Estado pode exigir que a pessoa saia do seu lugar. E aí começa essa ponderação, né? Quando aquele que está fazendo o resgate entra em risco, enfim. Mas tem toda uma dinâmica aí por trás, que depois a Arielle vai nos explicar também, que a pessoa não quer sair do seu lugar. Mas o que
cabe ao poder público? Tem isso disciplinado, os limites dessa intervenção, o que é recomendável, o que não é, quais são os parâmetros? Porque agora eu me pergunto, enquanto a gente está conversando e ouvindo a Arielle, temos já respostas para um fato novo? Tão grave como nós vivemos? Também não sei se já temos essas respostas, né? Assim, já foram muitos elementos assim, relevantes aqui para o nosso debate, mas tu falaste, houve uma puxada de tapete, puxaram o tapete. E aí, quem? O clima? Não foi só o clima. Tá? Então, acho que eu gostei muito, anotei que o mundo presumido, e de fato a gente tinha essa presunção, porque também nós tínhamos elementos que nos davam essa confiança, nos autorizaram a construir uma casa naquele local, construíram uma estrada, colocaram um poste de luz, nós acreditávamos que toda essa estrutura funcionaria. Nós tivemos uma enchente em 1941 que pressionou, que colocou em funcionamento uma estrutura física de contenção, nós acreditávamos nessas estruturas. Foi construído um muro, foram construídos comportas, foram construídos diques e colocado bombas. Isso também auxilia nessa presunção e nesse sentimento de segurança. E este tapete, sim, foi puxado também. O clima é um dos múltiplos fatores que contribuíram para esse processo, mas o poder público foi omisso. No mínimo, eu vou falar omisso, né? Não vou falar de ações porque desconheço ainda, isso tudo vai ser investigado, já tem um grande instituto fazendo o levantamento da conexão, do nexo de causalidade entre as ações e os eventos e as causas, mas houve sim omissão na manutenção, no sistema de alertas, as pessoas têm que ser adequadamente comunicadas. Então, assim, tem uma série de elementos que realmente antes nos davam segurança de que nós poderíamos, sim, morar onde moramos, viver da forma como nós vivemos, e que agora nos retiraram essa segurança. Enquanto não forem feitas ou tomadas medidas adequadas, com investimentos significativos, nós vamos permanecer nesse trauma e nesse receio de que a vida seja paralisada. Na próxima chuva, eu vindo até aqui, o rapaz, o motorista disse: quando começa a ficar quente demais, me dá frio na barriga, porque vai vir a chuva em breve. Então, até isso ser superado, a gente vai precisar de respostas concretas. Tá? Então, o poder público tem que, sim, fazer entregas. Porque ele conhecia estes fatos. Estes fatos são notórios, tanto em decorrência do que nós já tivemos de enchente, quanto de alertas, estudos, informações, normas e compromissos assumidos. Tá? Nós temos, tanto como cidade de Porto Alegre, estado e como país, o estado do Rio Grande do Sul esteve numa conferência do clima recentemente e assumiu compromissos. Sim. Eles precisam sair do papel. Então, assim, eu acho que já foram várias, eu até me perdi aqui um pouco. Que, na verdade, é um assunto muito complexo, né? Porque a gente pode fazer várias abordagens, e como o pessoal diz, camadas e camadas, mas a gente está tentando fazer alguns recortes, assim, de tudo que a gente viveu, né? E acho que é uma tentativa de a gente ir elaborando algumas coisas, né? E aí, sobre organizando resposta, o pensamento. Perfeito. E aí, um dos questionamentos, né? Sobre resposta, a gente pode tirar uma pessoa da sua casa à força? Via de regra, o Estado tem que dar meios, né? Tem que passar, oferecer, mas tu também não pode obrigar as pessoas a saírem, né, daquele local. E depois tem todo um processo, isso durante a assistência e o socorro. Então, nós temos várias etapas no processo do desastre, né? A gente teria a prevenção, que antecederia. Nós temos a assistência e o socorro, que é justamente esse momento em que as pessoas estão necessitando ou vão ser desalojadas das suas casas e precisam dessa assistência. E depois nós vamos entrar nas outras fases, que daí sim é a reconstrução e muitas outras que estão, inclusive, previstas em normas que remontam a 2012 e sucessivamente, assim. Então, isso não aconteceu só aqui. Né? O caso, por exemplo, nós temos vários desastres na humanidade. Né? Então, por exemplo, o caso de Chernobyl, tem vários relatos das pessoas não querendo sair porque elas construíram as suas casas ali e elas ficaram até morrer. Né? E permaneceram mesmo após o desastre. Aí isso eu pergunto então para a Arielle, como é que é essa questão de tu deixar a tua casa? Porque a gente às vezes pensa, sai da casa e era isso. Não, só um pouquinho. O que tem naquela casa, Arielle? Exatamente.
E a gente tem que ter esse cuidado agora no acolhimento, né, com as pessoas que tiveram as suas casas inundadas, porque quando a pessoa nos diz eu perdi tudo, a gente tem que ter uma escuta acolhedora e que legitime o que aquela pessoa está dizendo, porque o tudo dela pode ser diferente do meu tudo que tô ali ouvindo. Então, quando a pessoa nos diz assim, perdi tudo, ou né, perdi tudo dentro de casa, às vezes a gente se sente no ímpeto de ter que consolar e ter que dizer algo positivo, e aí muitas vezes as pessoas falam, mas o que importa é que tu tá vivo. Sim. E o quanto que isso pode ilegitimar a dor que aquela pessoa está sentindo. Ou então, mas foram só bens materiais, isso se reconstrói. Uhum. Até pode ser que aquele sofá, né, que um novo sofá seja comprado, mas as memórias daquele sofá, as fotografias, as lembranças, o valor afetivo, aquilo que foi ganho de presente, ou então aquela cozinha que foi construída porque era o sonho de uma vida. Eu ouvi muitos relatos, enquanto eu tive como voluntária nos abrigos, das pessoas dizendo, puxa vida, eu levei a vida toda sonhando com a minha cozinha. Eu tinha recém-reformado. Meu filho tinha recém-comprado o computador com o dinheirinho do estágio dele. A TV que eu tanto sonhei. São sonhos. Assim como agora a gente escuta, as ruas estão cheias de entulhos. Não são entulhos. São os sonhos das pessoas, as construções de uma vida inteira. Então, a gente está falando desse luto que ele também é simbólico. E não é porque ele não é concreto que ele não é real. Ele também é real. Então, a gente tem que ter esse cuidado de validar o que o outro está nos dizendo. E quando a gente está falando de uma situação de catástrofe coletiva, que acaba tendo muitos olhares, a gente tende, muitas vezes, a quem está numa posição mais confortável, presumir o que é melhor para o outro ou o que é dor para o outro. Então, a gente tem que ter esse cuidado para colocar isso em perspectiva, colocar isso em suspenso e validar que o que o outro está nos dizendo é a partir da realidade dele. E que se ele diz que é o tudo para ele. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não entrar no que a gente chama também do luto não reconhecido. Que o luto não reconhecido é quando a nossa empatia fracassa. Porque a gente não consegue fazer esse movimento de acolher o outro a partir da realidade do outro e não da nossa. Não fazer um pré-julgamento. Não fazer um pré-julgamento. Porque às vezes a gente até quer resolver ajudar, mas a gente está atropelando. No ímpeto de querer ajudar, sem dúvida, na grande maioria das vezes, para não dizer em todas, é na melhor das intenções. Mas o quanto que tem perdas que são dessa ordem do simbólico. E que isso, de novo, é muito subjetivo. Né? É da história de cada um, é da construção de cada um, é do sonho de cada pessoa e de cada família. E não comparar, né? Quem não é que comparar. Perdeu mais, quem é que perdeu menos, que não é nessa moeda. Não existe essa régua da dor ou essa hierarquia. Qual dor que dói mais? A dor que dói mais é aquela que cada um está sentindo. Essa é a dor que dói mais. Não, é bem, bem importante isso, né? Porque, claro, às vezes a gente tenta ajudar e faz uma fala atravessada que não contribui, né? E aí até deixa a pessoa castrada naquele sentimento que ela não tem nem como expor, porque se sente julgada dentro daquilo que ela fala, né? E agora você estava dizendo olhar e perspectiva e como cada um vê. Então, eu queria pedir para a nossa produção aqui colocar. Nós temos fotos muito legais, assim, gurias, legais nesse aspecto da beleza do artista, né? Claro que são fotos que retrataram esse episódio. Mas esse olhar, então, do fotógrafo porto-alegrense, que é o Ricardo Lage, tá? Ele saiu ali no mês de maio, aqui por Porto Alegre. E olha ali, ó, como disse a Ariane, nunca mais vou dizer entulho, né? Que a gente vamos olhar com o olhar de respeito, né? Aquilo que tá ali nas ruas, né? Então, essas fotos, elas são muito lindas nesse aspecto, assim, que ele foi andando pela cidade de bicicleta e foi registrando e foi com um olhar, assim, acho que respeitoso e delicado, né? Sobre a realidade que nós vivemos e faz esse registro, essa memória. Eu acho que é muito importante, então, aí, o trabalho do artista, né? Quem está nos acompanhando no YouTube tem possibilidade de assistir essas fotos, tá? Ele capturou, gente, mais de 6.000 imagens, tá? E quem quiser também conhecer mais o trabalho dele, pode acessar o Instagram, @RicardoLage. Tá? Então, a gente agradece o Ricardo, que ele nos emprestou essas imagens para a gente poder compartilhar. E aí, a partir disso, essa questão da memória, né?
que a gente estava conversando um pouquinho antes nos bastidores, Marília. O que é importante da gente manter de registro, de não negar, né, as experiências, jamais, para que a gente possa, a partir dali, fazer algo diferente, né? Nós partimos, Jennifer, na nossa outra conversa, de fotos, de registros fotográficos. Sim, que, né, a nossa outra fotógrafo. Conversa, ele veio o fotógrafo, né, que trouxe as imagens dele de outras tragédias que ele já havia, né, registrado. Então, esse registro, nós partimos disso para identificar a relevância do registro para a memória, para a conscientização. Nós somos um país que muitas vezes apaga suas memórias, esquece delas. Eu li, por exemplo, que nós temos um livro sobre a enchente de 1941. Nós temos lá uma plaquinha no mercado público, mas isso não necessariamente faz parte da memória da população. Isso teria que ser passado de geração em geração para que a gente tenha efetivamente consciência do que pode acontecer na nossa cidade. E nós partimos, então, das fotos e hoje nós voltamos com essas realmente lindas as fotos. Eu entendia o significado da beleza, eu me emocionei ao ver, porque nós nos resguardamos também. Quem não foi diretamente atingido, contribuiu, incêndios, mas não esteve ali na água, né? Eu acho que ele trouxe para todo mundo e para quem está fora, né, em outras cidades, especialmente em outros estados, porque 469 municípios foram atingidos dos 490 do estado do Rio Grande do Sul, então todo mundo, de alguma forma, viveu isso. Mas nós precisamos, sim, dessa memória, e infelizmente a memória do trágico, e aí eu acho que a Arielle tem mais elementos para falar, mas sempre contribui de alguma forma, Jennifer, para mudar a consciência e mudar essa capacidade de entender de fato que isso é real, que isso é factível, que isso está acontecendo. Se assemelha, muito foi dito, e de fato tem imagens que parecem guerra. Né? E nós sabemos que países que passaram por guerra, eu tive a oportunidade de viver durante muitos anos na França, que passou por muitas guerras, eles têm uma mentalidade diferente em relação, por exemplo, à escassez. Eles tiveram escassez de alimento, escassez de água, e hoje eles têm uma percepção, um contato, uma conexão com esses elementos da vida cotidiana muito diversa da nossa, que tínhamos essa ideia de abundância, que nós temos água em abundância, energia em abundância, alimento em abundância, e nós agora estamos nos confrontando com uma situação que nos retira tudo isso. Então, a fotografia, os escritos, os livros, museus, eu sugiro que nós façamos um museu da enchente, que nós tenhamos todas essas imagens, registros, relatos materiais, os resíduos como restos dessa história. Tem móveis que tinham 100 anos, que foram dados de famílias em famílias e hoje estão nas ruas precisando de um destino e que hoje está sendo tratado como um grande problema ambiental também. Então, a gente está só somando problemas ambientais que vão acrescer nesse nosso futuro pela frente, que está causando, inclusive, grandes problemas emocionais também, né? Nós já vamos falando da ansiedade climática, solastogia, são grandes termos hoje que estão sendo estudados, que as pessoas estão precisando amadurecer isso dentro delas, ver como é que elas vão viver daqui para frente. Sim. E essa memória, como é que a gente faz, Arielle? Isso é uma coisa individual, mas é uma coisa que a gente também passa de geração, é importante, essa história tem que ser contada, como que a gente conta e reconta? Sem dúvida, a gente está fazendo parte aqui de um fato histórico. Eu cresci ouvindo meu pai falar da enchente de 41, ele era muito pequeno, mas a família dele viveu isso e foi então quando o meu avô pegou a família e foram para Caxias do Sul, porque tinham parentes lá, foi devido à enchente de 41. Então, isso está compondo a nossa história. Por mais difícil que seja, isso vai estar para sempre na nossa linha do tempo, enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto indivíduos também. Então, eu acho que vai ficar a marca. Eu tenho o exemplo, se a gente fala aqui naquele 11 de setembro, todo mundo sabe o que estava fazendo naquele dia, quando chegou para nós a notícia das Torres Gêmeas. E eu acho que o que a gente viveu aqui vai ser muito semelhante. Todo mundo vai ter a memória do que estava fazendo, de como estava a vida na enchente de 24. Porque tem uma marcação histórica e que, sim, a contação, ela também faz parte desse processo de elaboração.
Agora, a gente ainda está vivendo o ápice desse processo de luto, de muitas famílias que ainda não conseguiram voltar para suas casas para iniciar essa limpeza, famílias que já estão conseguindo vivenciar esse momento, que é uma outra fase também dessa emergência e da confrontação com esse trauma, com essa dor e com esse luto. Porque acho importante a gente falar, Jennifer e Marília, a gente tem a ideia, muitas vezes, do luto em fases, né? O choque, a negação, a raiva, a barganha, a tristeza e a aceitação. Mas eu gosto dessa ideia de fases porque ela é de fácil identificação. É didática. Exatamente. Da pessoa se reconhecer, mas na prática o luto ele não acontece dessa forma linear e onde a gente vai dando check nas emoções. O luto, ele é um processo o tempo todo dual. É uma dança, onde ora o polo vai estar na perda, no que foi perdido, na tristeza, ora vai estar na esperança, no reinvestimento, nas possibilidades de reconstrução. Então, é o tempo todo essa dualidade. Assim se dá o processo de luto. Então, as famílias agora que estão podendo entrar nas suas casas para fazer a limpeza, elas estão tendo a concretude do que elas já imaginavam ter perdido. E muitas delas estão se deparando com realidades muito mais difíceis e doídas até do que elas imaginavam. Então, a gente tem um outro processo, uma outra etapa desse processo, que é um luto vivido em muitas camadas, né? De muitas formas. Então, o contar, isso também faz parte da elaboração do luto. E cada um reage do seu jeito. Tem quem precise falar muito. Tem quem precise silenciar. Tem quem chore, tem quem se retraia. Tem quem faça tudo ao mesmo tempo. Tem quem faça tudo ao mesmo tempo. Então, de poder ter esse respeito e entender que cada um vai lidar com seus recursos internos também. E contar isso é uma forma... As crianças nos ensinam muito isso, né? Quando uma criança gosta muito de uma história, ou porque aquela história mobiliza ela nos pede para repetir a mesma história. Né? A gente já não aguenta mais contar. Eu tenho filha pequena. Quando aquela história faz sentido e tem um porquê, a gente precisa repetir. E eu sinto que muitas pessoas precisam ainda repetir, até para que isso possa adquirir algum sentido. Uma consistência. E que isso possa sendo realocado internamente dentro delas e, a partir disso, ter a possibilidade dessa construção de significados diante de tudo que foi vivido. Um enredo, né? Tem que encontrar um enredo para que faça sentido, para que adquira, né, uma construção meio de sentido. Entendi. E essas questões agora... Eu tinha anotado uma pergunta para fazer para a Marília que é sobre, no direito, esses aspectos mais espirituais, que agora está se ouvindo assim, a gente falava dano material, minha casa, dano moral, sofrimento, mas agora já ouvi danos espirituais, que é essa coisa da perda do espaço, da memória, e isso também é uma coisa que vai começar a surgir nos tribunais, e é um momento que os tribunais começam a decidir, marcam esse tempo e essa memória. É isso? Mais ou menos? Com certeza, eu imagino que vão Como que o direito vai assimilar essa memória e vai... Nós já temos ações, múltiplas ações no Brasil e no mundo todo sobre chamadas de litigância climática, que são processos judicializados ou por pessoas individuais ou por jovens, simbolizando as futuras gerações, já buscando essa reparação, seja material, e aí não estou ainda entrando no dano moral, no aspecto espiritual, mas já são gerações mobilizadas contra governos, contra grandes empresas, buscando responsabilizar quem, de fato, está por trás disso tudo. Porque a gente pode individualizar. Existem pessoas, grandes empresas, corporações, grandes governos, também que são responsáveis por isso que está acontecendo. E no direito ambiental, nós já temos muitas ações que buscam a reparação em decorrência de danos ambientais, e aí a gente faz essa conexão também com os danos climáticos, por um dano moral coletivo, pela perda de oportunidades. Nós temos casos, por exemplo, de pescadores e que, em decorrência de uma poluição, vão perder não só materialmente o seu sustento através da pesca, mas também um dano moral, porque aquele é o ambiente, a identidade deles, onde eles vivem, onde eles trabalham. Então, isso está acontecendo e isso vai vir em grande volume, sim, uma judicialização
Pois é. buscando uma responsabilização não só pelos aspectos materiais, que isso com certeza vai ser uma grande mobilização do Poder Judiciário, e o Poder Judiciário vai ter que se organizar para isso. Eu, como advogada, nós sentimos que nesse processo teve um período de paralisação do Judiciário, que é justamente uma das frentes que as pessoas buscam a estabilização social, as respostas às suas demandas, né? Então, a gente vai ter, com certeza, esse retorno. E o coletivo é muito importante, porque nós falamos da consciência, do luto individual, do olhar individual. Mas isso que está acontecendo, de fato, é também coletivo. E nós vivemos uma sociedade muito desigual. E nós podemos identificar que, sim, os vulneráveis foram muito mais atingidos, e sempre o são, do que aqueles que não o são. E aí nós podemos já diferenciar, e aí volto com conceitos, nós temos desabrigados e desalojados. Nós temos pessoas que não têm para onde ir, não só saíram da sua casa, como também não encontram um local e não têm um acolhimento e precisam do poder público para isso. E aí, quando nós falamos de conscientização, e eu faço esse retorno aqui, porque a gente não pode também exigir de pessoas que não sabem se vão se alimentar no final do dia, que tenham a consciência sobre a separação dos resíduos, sobre as suas escolhas de consumo e sobre a localização da sua casa. Né? Então, assim, nós temos que tensionar, sim, mais em cima daqueles que têm a capacidade, o poder, seja poder público, seja poder econômico, para dar uma resposta adequada, sim, porque a gente não vai poder colocar essa carga em pessoas, né, que já estão altamente traumatizadas, sim, e sofridas por esses eventos cada vez maiores. E essas pessoas, já temos movimentos de refugiados climáticos, a gente não quer que o Rio Grande do Sul seja representado por isso e nós não sabermos o que nós vamos fazer com essas populações, sim, que sim, vão ter que ser desalojadas. A gente precisa de respostas concretas. Ok. E aí, dentro disso tudo, né, eu pergunto para a Arielle, enfim, é tanta coisa para a gente assimilar, administrar. Qual é a importância, né? Acho que fica óbvio, mas eu quero ouvir de ti, do auxílio psicológico, de buscar um auxílio psicológico. E se tem redes disponíveis para as pessoas que voluntárias, não sei, se tu pode nos trazer alguma coisa nesse sentido, onde as pessoas podem procurar ajuda, uma terapia, uma conversa, e não sei, o que seria o indicado para quem tem condições de buscar esse acesso? Eu acho que pegando o gancho do que a Marília trouxe, quando a gente fala em saúde mental, a gente ainda está falando de um lugar de que o que seria direito ainda é privilégio, né? Dessa assistência e desse acolhimento à saúde mental. Então, a gente viu agora, sim, movimentos, né, em abrigos. Acho que todos os abrigos se organizaram também com essa assistência psicológica, com esse apoio, mas tem o depois, né? Claro que esse apoio inicial, esse acolhimento no momento, no ápice da emergência, essa intervenção psicológica em emergência, ela é fundamental e ela é fator protetivo, sim, para questões de um luto complexo ou de um transtorno de estresse pós-traumático. Então, é algo que foi fundamental. Mas a gente tem esse depois, e aí eu entendo que a gente tem já muitas frentes de psicólogos, grupos de psicólogos, né, que estão prestando serviço voluntário de atendimento, tanto as pessoas que foram diretamente afetadas, quanto a voluntários também, que estiveram na linha de frente. Porque a gente pode ter aí uma outra questão, que é a fadiga por compaixão ou a fadiga por empatia. Pois é, isso eu pensei, a gente pode fazer um outro episódio para falar sobre toda essa questão dos voluntários também, né? Como isso mobilizou, né? Exatamente. Isso é um outro viés que interessante. Podem, sim, tanto pessoas, né, profissionais, bombeiros, defesa civil, como civis que saíram das suas casas e foram, né, resgatar pessoas e que estão até hoje envolvidos em abrigos também, porque as histórias que a gente escuta em abrigos são muito intensas. É a narração de tudo que essas pessoas viveram. Então, isso sim pode gerar um estresse pela exposição e por esse constante ato de empatia pela dor do outro, né? Então, a gente vai precisar também sim, de ações públicas em termos de saúde coletiva, né? De saúde mental pública e coletiva. Porque eu
prevejo com muita tranquilidade um aumento de quadros de depressão, de ansiedade e de transtorno de estresse pós-traumático. Porque a gente não pode pressupor que todo mundo chegou zerado nesse cenário. Sim. As pessoas já vêm com as suas histórias prévias e que, diante de tudo que foi vivido, pode ter isso potencializado. Sim. Então, a gente vai precisar também dessa atenção e desse suporte, que eu entendo que tem muitas ONGs, muitos profissionais dispostos, mas existe também a responsabilidade que é da esfera pública desse acolhimento em termos de saúde mental. Então, tá bem. Gurias, tá ótima o papo, a conversa aqui, um tema tão difícil que foi conduzido de uma maneira tão delicada e profunda aqui por vocês, agradeço muito. Então, eu vou pedir breves considerações finais e depois eu vou ler um texto que eu escrevi, tentando elaborar, já que a gente fala de poesia, já que a gente fala de arte, né? E como a arte às vezes nos ajuda a compreender algumas coisas. Aí eu vou deixar essa leitura pra gente encerrar. Mas antes eu só queria as considerações finais e agradecer mais uma vez. Marília. Eu que agradeço, Jennifer. Então, muito breve, usar esse espaço também como um espaço de conscientização. Eu me recordo do texto do Papa Francisco, Laudato Si, que é a nossa casa comum, nós temos um único planeta. Agora chegou a hora de nós realmente abraçarmos ele, termos consciência de que nossas ações causam impacto em todo o nosso planeta, nós sentimos isso individualmente, essas coisas não estão distantes de nós, então, assim, é uma chamada, é uma oportunidade para reflexão, para engajamento. A partir de agora, nós temos que realmente saber que nós somos parte disso, seja como causa e como consequência. Então, vamos cuidar da nossa casa comum. Ok. Arielle, obrigada. Obrigada, Jennifer. Acho que esse momento, ele nos confronta com essas diferenças e com essas injustiças, com essa desigualdade que não teve agora como serem camufladas. Eu acho que quando a água subiu, ela trouxe à tona a nossa empatia. E quando ela baixa, ela deixa muito à mostra as desigualdades. E eu acho que a gente está tendo um momento de expressar a nossa empatia, a nossa solidariedade, essa escuta livre de julgamentos, de entender que ninguém pode julgar o que é dor para o outro e de que a gente não fracasse na nossa capacidade de empatizar com a dor de cada um. Muito obrigada, gurias. Eu vou ler, então, aqui esse texto que eu escrevi durante este mês de maio, né? Para tentar compreender um pouco dentro de mim tudo o que estava acontecendo. Foram dias que levaram anos. A água que deixou marcas, levou memórias, fotografias, a roupa do corpo, a roupa de cama, o controle remoto, o controle de tudo. E agora a porta não fecha. E sentimos medo, e sentimos raiva, pesar, escuridão e dor. E choramos muito, e corremos tanto sem sair do lugar. A água foi se apossando dos endereços, e fechou estradas, escolas, e também os bares, lojas, teatros e hospitais. Então o tempo tomou seu império e decretou temperança, enquanto se espera pelo retorno aos lares, aos serviços, aos bancos da praça. E determinou urgência de oferecer auxílio, acolhimento, entrega, empatia e ação. E sentimos amparo na experiência compartilhada, naquele agasalho, na escova de dente, no lápis de cor, na comida quente e em cada colchão. Ao ver e rever a água passar, o tempo nos recontou a história e nos incumbiu de encontrar respostas, as que fossem possíveis, para que não voltasse a acontecer. O tempo tomou seu império e permitiu a escolha. Era deixar ir, decidir ficar ou seguir em frente. E ficou resolvido que no tempo de cada um seguiríamos juntos. Isso. Muito obrigada. Este foi o nosso episódio de hoje. Obrigado por nos acompanhar e fique por aqui para os próximos episódios de Notas sobre Nós.